Em 98, depois de trabalhar com essa parte de grafismo, tá, com os colegas, eu tive a oportunidade de... Foi umas primeiras máquinas de edição não linear lá dentro. Chegou uma máquina, isso, que era um equipamento da Grass Valley, com uma arquitetura da Apple, que rodava na época, e tinha já o software para poder você fazer as primeiras edições não lineares. Então, aí, como o Fábio já mexe com computação, criação visual, põe ele para editar nesse equipamento, né? Era mais uma função de micreiro, você era literalmente um micreiro, criação, você era autodidata. Pegava os manuais em inglês, saía lendo, não tem... Eu lembro quando tinha um professor, naquela época de 89, que eu perguntei, professor, eu quero fazer na faculdade depois para computação gráfica. Eu falei, meu amigo, isso daqui não tem, mas se tem engenharia, tem CAD. É usar o CAD para fazer, mas aqui ainda não é uma realidade. Ele falou, tá bom, né? Mas cabeçudo, né? Você vai, não, eu quero seguir esse caminho. Sim. Aí você vai lá. E foi nisso, eu fui para criação, fui para edição, fiquei nesse sistema, e depois veio um outro sistema da JVC em 99, foi muito bacana, também as Media Workstation da JVC que a gente começou a fazer. A gente está falando isso tudo ainda em SD, né, cara? Tudo SD. Mas já tinha as betas digitais. Em paralelo com a analógica, a gente usava tanto analógica como digital. Né? Em 97, o SBT já tinha as betas digitais quando inaugurou a Anhanguera, né, o novo centro de produção. Você ainda que não sabe, eu sei que tu me vai pro corte, tá? Você ainda que não sabe o que é uma beta digital, a beta digital é uma fita onde era gravado, vocês faziam as artes, as criações e passavam essas criações para uma fita, né, para ser exibida depois num tape. É bem simples assim, né? Frame a frame, rendia um frame e carregava na fita. Sério, cara? Eu não sabia que era assim, não. Os primeiros foram assim, lá atrás, quando utilizava ainda no Topaz, no 3DS também, era frame a frame, você renderizava, ele descarregava para fita. Depois, com a entrada dos não lineares, aí começou um processamento e você conseguir dar play nesse vídeo complexo, porque era muita banda, né? Você precisava de banda. Não, isso é curiosidade pra mim, porque assim, hoje em dia a gente tem gigas e mais gigas de HD, oferta, né? A gente tem maior quantidade de armazenamento. Na época não tinha, né? Não, você tinha que rodar layer. Às vezes você pegava 3, 4 betas, rodava uma, o background, fazia uma máscara, colocava um layer na frente, o segundo e terceiro layer rodando, para não ficar gerando fita, né? Geração da geração. Aí você podia, a primeira geração já ficava com uma qualidade ruim, né? Porque era vídeo componente, né? Era analógico ainda. Cara, então, agora eu entendi qual que é a jogada. É que legal. Não, é bem artesanal. É artesanal, de fato, o trabalho, né? Mas aí quando você renderizava, por exemplo, no fundo, e depois renderizava numa outra fita, eu tenho muita curiosidade pela parte analógica, né, de fato, porque eu não vivi isso, cara. Então, eu tenho curiosidade disso. Na outra fita você renderizava como um chroma, alguma coisa assim, não? Como máscara, às vezes com um alpha channel também, ou como luminância, depende, porque para você renderizar um cenário complexo, a máquina, o processamento que você tinha, um Pentium, os primeiros Pentium 100, né, se montasse toda a estrutura de criação visual, ele ia ficar pesado e poderia levar semanas aquele render. Então, se você conseguisse separar esses layers, né, e depois fazer todos esses caras, né, você sincronizar ele, rodar, e depois só ter uma geração no final passando por uma CPP, que a gente chamava na época, né? A central de pós-produção. Era uma central onde você rodava os VTs e fazia toda a pós-produção. Então você rodava uma fita, que seria a fita virgem, que ia gravar esse material, a Beta 1, que teria o Master, o BG1, BG2, era para fazer finalizações de matérias, de vídeo, programa, e a gente, quando tinha um horário vago, usava. Que legal. Produção, né? Fazer a pós-produção. Cara, perfeito, né? Uma vinheta de 30 segundos demorava um tempo para fazer, né? Tinha desde quando você começar o desenho, o raft principal, apresentar para a produção, entender se é aquilo mesmo que você quer, mapear, procurar textura, porque você não tinha um banco de texturas. Não tinha um Google? Não, você tinha que ir para a rua às vezes, né? Quero fazer um objeto 3D, cara, como fazer? Beleza. Como a gente não tinha Ray Tracing na época, simulando a realidade do reflexo, você vai pegar uma foto que é uma floresta, tenta fazer aquele wrap de embrulhar e mapeia o objeto, cara. Aí ele simula o ouro, cara. Pô, tem brilho. Que louco! Massa. Que louco! Que muito legal isso, cara. Muito legal. Eu não consigo imaginar...
Cara, Deus dê a vida longa para os engenheiros do Google lá, porque eu não consigo imaginar a vida mais sem Google. Né? Se você tem onde pesquisar, você não tinha. Você tinha que fazer essa pesquisa mesmo. Às vezes você encontrava alguns bancos, ou quando tinha, o banco não tinha uma qualidade boa, tinha que ser TIFF, né? Para ter. Se você desse zoom na imagem, tinha que ter a textura, ela tinha que ampliar e não quadricular. Senão lembrar muito. Ia aparecer muito efeito Atari, que a gente brincava. Ia ficar muito quadriculado, né? Pixel 8x8. Pixelado, né? Entendi. Cara, que legal. Que coisa interessante, cara. Eu não fazia ideia. Não consigo, de fato, não consigo imaginar. E como que foi essa transição você ainda estava no SBT quando começou a transição pro digital, saindo do analógico para o digital? Sim, o primeiro passo foi digitalizar dentro da emissora, por dentro, né? Então saímos da beta analógica, mesmo ainda no formato SD, passou-se para as digitais, você tinha qualidade, né, robustez na imagem, o áudio, mais canais também, e você podia reproduzir. Digital no sentido ainda era SD. SD mais interno. Digitalizando dentro da emissora. Mas trabalhando isso, mas transmitido analógico por ar. Entendi. Caramba. Que aí a gente está em 99, estamos falando agora, já passando para 99 e 2000, onde fazia edição, né, com o pessoal. Né, aí tinha jornalismo, eu peguei jornalismo, tinha SBT Repórter, programa infantil, programa de entrevistas, que também tinha... deixa eu ver qual outro. 2001 foi fantástico, que aí nós tivemos um outro equipamento que chegou, que aí era um outro módulo, que era um sistema de edição não linear mais completo, onde você podia ter renders e ter alguns efeitos em 3D. A DPS era o sistema de edição. Aí você já podia carregar esse material. Era antigo também, era algo um pouco antigo, e... Eu lembro que nós começamos a fazer um produto, foi a estreia desse produto na Casa dos Artistas 1. Você vai estar fazendo 20 anos agora, 2001, e agora 2021 faz 20 anos. Eu trouxe aqui para conversar o Júnior Frankfort. Ele era diretor de TV da primeira Casa dos Artistas. Então ele vai lembrar de quando a gente ficou do lado da casa mesmo, a Casa dos Artistas, né? Nós ficamos em cima e a Casa dos Artistas do lado. Ele falou exatamente isso. Era um quarto o switcher, cara, pra você ter uma ideia, era um quarto. E quando chovia, ficava tudo com os balde do lado. Era uma casa, isso que era legal. Era a casa alugada do lado da Casa dos Artistas. Se quisesse fazer um reality dos editores, diretor de imagem, supervisor, era ali. Era conosco. A gente corria, resolvia problema. Muito legal, cara. Cara, que louco esse, que legal. E falar com você, que foi dessa mesma época que o Júnior Frankfort também passou por aqui, que falou exatamente isso, dessas aventuras que foi o primeiro reality show, foi o primeiro formato, né, de reality show, que hoje em dia é uma explosão, né, na TV aberta. Né? Mas conta um pouco mais sobre isso, como é que foi esse desafio de criar essa solução? Então, esse desafio foi o seguinte, né? Posso usar até como case, né? Em 2001, voltando para essa época. Vamos lá, né? Lá, esse computador já tinha mais capacidade, era SD, mas era digital. Então, nós usávamos nas câmeras, né? Foram adaptadas as câmeras da JVC também, as KY também, que foram colocadas na casa para poder fazer esse ajuste, essas captações. E para gravar nós usávamos um sistema que era o Digital S, também da JVC. Parecia uma fita de VHS, mas gravava em digital. Não é um super VHS digital, é Digital S, era o padrão que gravava, na época, acho que era MPEG 2 que gravava. Tínhamos o pessoal que recebia, né, os roteiristas que ia pontuando, passava primeiro pelo corte seco, que a gente eram VTs para VTs, então era dessa fitinha para uma outra fita, já um pouco que a gente chamava do copião pronto, né? Aí via para mim, eu ingestava, tinha o tempo de ingestar esse material. Então, o tempo que você colocava lá, marcava a entrada e saída, ou às vezes logava, né? Como hoje já tem os logs. Tal coisa fez isso. O Ian tá aqui falando, o Fábio conversando. Marcava para facilitar a minha vida depois, até na hora de editar. Dava rec, saía para comer alguma coisa ali na própria casa, né? Esperava que tinha o tempo de play da fita. De play da fita para digitalizar. Tudo que você imaginasse de ser criado, você tinha depois o play da fita. Aí depois você ia para edição. Então, 1 hora sua daquela fita já terminou, né? Então, você tem que ir lá e contar a historinha, editar, montar o texto, junto com, às vezes, tinha um editor artístico junto. E a computação gráfica, aí já era outra equipe, eu já não estava mais na criação, mas recebia os logos e a gente tinha que inventar uma forma de pelo menos animar o GC, porque aí não tinha essa função. A gente gerava uma animação fake em 2D,
para puxar o GC e escrever o nome do fulano, ciclano, que são os personagens que estavam lá dentro da casa, nas participações. Cara, tudo isso pro GC. Era GC, não é? Tinha que ser com GC, não tinha nada. Era um scriber, cara, um scriber. Lembrei agora, era um scriber. A gente usava um scriber e fazia milagre com aquele cara. Cara, e assim, vou te falar uma coisa que é bem sincera. Tem algumas emissoras que até hoje usam Scribe, usam essas ferramentas muito antigas. E funciona, quer ver? Você viu o Deco, cara? O Deco foi um cara que a gente usou muito do GC. Putz, cara, fez show do milhão com programação. O pessoal criava programação, um colega nosso, o Zé Carlos, criava programação em VB, falava com o Scriber, não, perdão, com o Deco, e disparava as perguntas do show do milhão ali com o GC. Legal, cara. Não tinha nada extraordinário, cara. Era a mente da pessoa que estava criando. Que estava criando a programação para poder fazer aquilo ali. E o operador de GC ali junto, cara, os dois.